também ter sido muito mais grave quando morreram 3 pessoas, inclusive esse cara que tomou a direção da mão do motorista. Agora, uma briga entre um passageiro e o motorista pode ter provocado esse acidente terrível lá no Rio de Janeiro. Você lembra qual foi o último acidente dessas proporções aí do Rio, Schneider, ou não? Olha, Datena, outro dia a gente teve um acidente muito grave, mas eu não lembro com 9 mortos, um acidente com ônibus aqui no Rio de Janeiro, não. A gente teve um outro grave, mas foi com 3 mortos outro dia na Avenida Brasil, que eu lembro agora de cabeça, mas 9 mortos e possibilidade desse número aumentar. Lembrando que esse número de 9 mortos foi dado pelo Tenente Coronel Rodrigo, que é responsável pelo Batalhão da Maré, Batalhão da Polícia Militar, agora há pouco, em entrevista à Rádio Band News Fluminense FM aqui no Rio de Janeiro. Datena, as vítimas fatais já confirmadas, pelo que a gente tem aqui de identificação já nas mãos, a gente tem a pessoa mais nova com 39 anos, um homem, e a mais velha de 62 anos, uma mulher, né, identificada como Ângela. Então a gente tem até agora pelo menos aí 7 pessoas já identificadas pelo Corpo de Bombeiros, entre 39 e 62 anos. E vale lembrar, Datena, a gente falou de milagre, de uma informação pelo menos que acabou de certa forma atenuando isso aí que a gente está vendo, essa tragédia que a gente está vendo, é o fato de que o ônibus também não estaria lotado. No Rio de Janeiro, como você disse, aliás, nas grandes capitais, os ônibus costumam andar superlotados, as pessoas em pé. Esse ônibus, no momento, não estaria lotado, até porque ele seguia em direção ao centro da cidade, que não é o maior fluxo de veículos nesse momento. As pessoas, na verdade, nesse momento estão muito mais saindo do centro e voltando para casa do que indo em direção ao centro da cidade. Então, por isso, a gente não teria um ônibus completamente lotado. Você vê a Avenida Brasil aí, que ficou completamente interditada por causa da chegada dos helicópteros, todos os feridos levados para o Hospital Federal de Bom Sucesso, que tem uma emergência bem próxima a esse local aí, na altura da Ilha do Governador, que foi o acidente. Até mesmo o sentido Zona Oeste chegou a ficar interditado para o trabalho do Corpo de Bombeiros, e nesse momento a gente ainda tem faixas no sentido centro interditadas, o que deixa o trânsito na Avenida Brasil completamente caótico agora para quem segue em direção ao centro do Rio de Janeiro. O trânsito está muito ruim, tanto na faixa central como na faixa lateral, um verdadeiro caos agora para o motorista nessa que é a maior via expressa do Rio de Janeiro, Datena. Bom, a grande realidade é que é mais um acidente terrível, mais um acidente lamentável envolvendo o transporte coletivo. Calhou de ser no Rio de Janeiro, podia ser em qualquer cidade do Brasil, onde o transporte coletivo não funciona na maioria das capitais. Tanto não funciona que, eu repito, o trânsito é uma grande porcaria, uma grande droga, como educação, como saúde, como quase tudo desse país. Mas o sujeito que é obrigado às vezes pegar 2, 3, 4 ônibus, ele é carregado para o trabalho, não é transportado, ele é carregado para o trabalho. É uma porcaria o transporte coletivo do Brasil. Esta é, infelizmente, a grande realidade que nós vivemos no nosso país, tá? E olha que se paga imposto, tem imposto descontado da fonte e daí por diante, mas você não tem pouca coisa em troca. Infelizmente, um acidente trágico, 9 mortos até agora, são 15 feridos, a maioria em estado grave. Eu não sei qual vai ser a situação daqui para frente, viu? Porque a tendência desses feridos em estado grave, possível até que tenha gente morrido já no hospital e a gente não esteja sabendo. Então o número de vítimas pode ser muito maior de uma tragédia que há muito tempo eu não me lembro envolvendo o transporte coletivo, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, tá? É uma das maiores tragédias já do transporte coletivo do Rio de Janeiro, com certeza. O Schneider, quando tiver imagens ao vivo do Rio de Janeiro, pode passar mais informações, né, Schneider? Você está recolhendo as informações. Que hospital que as vítimas foram recolhidas, hein, Schneider? Hospital Federal de Bom Sucesso, e pelo que a gente observou nas imagens da nossa equipe no local, pelo trabalho de remoção dessas vítimas, todas elas imobilizadas, Datena, e com uso de helicóptero, realmente o estado delas é muito grave. Você vê, por exemplo, nessa imagem que o ônibus, Datena, ele caiu de cabeça para baixo, né? Caiu com o teto no chão, o que obviamente com pessoas dentro de ônibus sem cinto de segurança, numa situação de velocidade do ônibus, você imagina o trauma nessas pessoas, né, físico, para uma queda desse porte aí, dessa violência, desse acidente. Você falava sobre transporte urbano, para você ter uma ideia, como a gente não tem transporte de massa, 70% da população do Rio de Janeiro é transportada justamente pelo transporte de ônibus aqui, anda de ônibus. Então, você tem um transporte com várias precariedades, com uma estrutura muito ruim, muitas vezes com coletivos andando com pneus carecas, muitas vezes com motoristas sobrecarregados na sua função.
e transportando a maioria da população carioca pelas ruas. A gente não sabe qual é a causa desse acidente. Como eu disse, as primeiras informações dão conta de uma discussão do motorista com o passageiro, mas isso terá que ser apurado, inclusive com o depoimento dos sobreviventes dessa tragédia, que terão que se recuperar no Hospital Federal de Bom Sucesso. Nesse momento, a gente tem 50 operadores de trânsito em toda essa região da Avenida Brasil para tentar, de alguma forma, melhorar o trânsito, mas não está acontecendo. Tanto no sentido centro quanto no sentido zona oeste, até pela questão dos curiosos que passam pelo local. A gente tem ainda a interdição do viaduto Brigadeiro Trompovski, porque a gente não tem sequer previsão, Datena, de retirada desse veículo, porque você tem a perícia a ser realizada e depois, obviamente, a remoção dele, né? Não tem dúvida. Quando a gente tiver imagens ao vivo do Rio de Janeiro, nós estamos falando ao vivo com o Schneider, mas essas imagens são gravadas. Nós estamos ao vivo com o Schneider, por isso está ao vivo ali, mas as imagens são gravadas, a gente não quer enganar ninguém aqui. Quando a gente tiver as imagens ao vivo, a gente volta do Rio de Janeiro.